Glória a Deus. Meus irmãos, desta feita eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Quero também agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, sua esposa irmã Iraci. Também louvar a Deus pela vida do pastor Ivan, os demais obreiros que também estão em nossa retaguarda. Quero também, desta feita, louvar a Deus pela vida do meu superintendente, o evangelista Alex, juntamente com os membros da superintendência que também estão aqui nesta noite cultuando ao nosso Deus. Também não posso esquecer de louvar a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido uma fiel ajudadora em meu ministério. Eu queria, meus irmãos, por bondade, que você abrisse a sua Bíblia no texto que fizemos por leitura, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1 e o versículo de número 29. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Apenas para relembrar os irmãos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, no princípio criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e com o poder do haja, Deus criou todas as coisas. Criou os animais, as plantas, pôs a separação entre o dia e a noite, mas dentre a criação de Deus, Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 26, diz que do pó da terra, do barro, Deus cria o homem. E diferente das demais criações, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, soprando em suas narinas e lhe dando o fôlego de vida. Deus permitiu que o homem desfrutasse do jardim, pudesse vivenciar em um paraíso, e além de dar autoridade ao homem sobre animais e sobre tantas outras coisas, o homem foi quem colocou o nome de cada animal. Porém, Deus falava com o homem todos os dias, se comunicava com o homem e tinha com ele um relacionamento de comunhão e de intimidade. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, deu no homem um sono profundo e da sua costela criou uma adjuntora que seria a sua esposa. Diz a Bíblia que Adão e Eva desfrutam do jardim. Porém, Deus disse para o homem: você pode desfrutar de todas as benevolências que o paraíso te concede. Tu podes desfrutar de tudo aquilo que você está em sua vista. Porém, do fruto desta árvore você não pode comer, você não pode ingerir. E bem sabemos que Satanás, incorporado em uma serpente, acha em ludibriar a Eva e faz com que ela comesse do fruto a qual Deus disse para não comer. A mulher desagrada ou desobedece a ordenância de Deus. Além disso, vai ao seu marido e também lhe dá o fruto da árvore a qual Deus disse para que não comesse. Desta vez, o homem está desobedecendo os preceitos de Deus, tentando se esconder, porque entende que Deus não compactua com a desobediência. Porém, a voz de Deus brada no Éden, e a voz de Deus é: Adão, onde estás?
Adão tentando se esconder da presença de Deus. E quando está em um momento de fala com Deus, diz para Deus: Adão, a mulher que tu me deste fez com que eu te desobedeceste. Ô mulher, por que tu fizeste isto? Senhor, foi a serpente que me ludibriou. E aqui no Éden, Deus demonstra que é um Deus rico em amor, mas que também é um Deus que sabe pesar com a sua justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A cada um Deus vai dar uma punição. Para a mulher, Deus disse: tu vai conceber filhos com dores, e com dores irás ter a concessão de filhos, com dores irás conceber o filho. Homem, até hoje, tudo que tu queria, tu tinha em tuas mãos. Não tinha para que sacrifício, não tinha para que trabalho, não tinha para que suor de rosto. Porém, a partir de agora, com o suor do rosto, levarás o mantimento para a tua casa, serás o provedor da sua família. E para Satanás incorporado em uma serpente, houve aqui a primeira profecia messiânica das Escrituras. Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Da semente da mulher nascerá um que tu irá ferir o calcanhar, e ele vai esmagar a tua cabeça. Deus, pela sua santidade, não consegue compactuar com o pecado. Por conta disso, o homem é expulso da presença de Deus. O homem é expulso do paraíso. O homem agora não está mais com o seu elo que ele tinha antes, porque a aliança entre ele e Deus foi quebrada. A aliança adâmica estava quebrada e o homem estava distante de Deus. A geração que se passa tempos a tempos, geração a geração, mas o homem vai se afundando no seu declínio moral, pecaminoso e de pecado. O homem vai se aprofundando no pecado, porém, em meio a esta mazela pecaminosa, vamos ver o Antigo Testamento apontando para a figura do Messias, aquele que é o único que poderia restaurar a aliança que foi quebrada no Éden, o elo que foi quebrado no Éden. As gerações vão se passando, o homem vai entrando no declínio do pecado, mas se é anunciado o Messias, aquele que viria à terra para restaurar, para renovar, para dar uma nova aliança, um novo concerto para o homem. Todo o Antigo Testamento aponta para a figura do Messias. Há diversas mensagens, há diversas passagens, Josué, Moisés, dentre tantos que se anuncia ou se fala uma mensagem tipificada anunciando o Messias, mas dentre estas multimensagens, dentre estas multiformas que é anunciado o Messias, vemos aqui uma fala, uma forma tipificada que é muito anunciada para se comparar o nosso Messias. E esta fala, esta forma é comparar o Messias que viria à terra como um cordeiro. Gênesis capítulo de número 22, Deus vai falar com Abraão e dizer para Abraão: Abraão, o teu filho, o fruto da promessa, aquilo que eu te prometi. Eu imagino Deus dizendo para Abraão: tu lembra quando eu disse para ti, Abraão, olha para as estrelas e conta, e tu não conseguiste contar. E eu disse para ti, muito grande será a tua descendência, semelhante às estrelas. Abraão, eu sou Deus de promessa, eu sou Deus que cumpro promessa. Porém, agora eu quero que o fruto da tua promessa, que o fruto daquilo que eu te prometi, tu leve de volta para mim, tu sacrifique este moço para mim. Abraão com o coração dilacerado, mas entendendo que este é o querer de Deus, vai subindo o monte para sacrificar a sua promessa. No meio do caminho, o menino olha para o pai e diz: pai, pela minha pouca idade eu conheço um pouco de sacrifício. Aqui está a lenha, aqui está as cordas, aqui está o cutelo, porém o principal está faltando. Onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro?
cordeiro. O pai Abraão, com o coração ferido, mas sem nem entender, já estava profetizando para o seu filho: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro. Abraão entende que a morte é o lugar de Isaque, o sacrifício é o lugar de Isaque, mas resolve profetizar para dizer: no teu lugar vai ter um cordeiro que vai morrer para que a tua vida seja preservada. E lá no monte, Deus vai bradar para Abraão dizendo: não cometa tal coisa, Abraão, eu sou Deus que vejo a tua fidelidade. E quando ele avista, ele vê um carneiro preparado para o sacrifício, apontando para o Messias, o nosso cordeiro substituto, que morreu em nosso lugar para nos dar vida. O Calvário era nosso, a morte era nossa, mas ele morreu em nosso lugar. Só quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória para Jesus. O cordeiro substituto. Quando vamos para o Êxodo, capítulo de número 12, verso 5, Deus vai falar com Moisés e dizer para Moisés: eu já dei 9 pragas, para que Faraó entenda que o meu querer é liberar o povo. Porém, a 10ª praga eu darei sobre o Egito. Manda que as famílias que forem pequenas se juntem com as maiores e pegarão um cordeiro sem mancha, sem mácula e sem defeito. E este cordeiro terá 4 utilidades: comerão das suas entranhas, comerão das suas pernas, comerão da sua cabeça. E a 4ª utilidade tu não pode esquecer, Moisés: manda o povo pegar o sangue do cordeiro e aspergir sobre a porta, porque à meia-noite eu darei ordem para que o anjo da morte passe, mas casa que tem marca de sangue, não tem morte dentro dela. Casa que tem marca de sangue, tem vida sendo preservada. Quem não tiver marca de sangue, Moisés, o primogênito da família terá a sua vida ceifada. E quando a meia-noite passa, o anjo da morte chega. Quando tem marca de sangue, aqui não posso entrar. Aqui tem marca de sangue de cordeiro, anunciando o Messias, aquele que derramou o seu sangue para nos livrar da morte. Quando vamos para Levíticos, capítulo de número 14, versículo de número 3. Vamos para o texto. Matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá uma oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. Anuncia aqui, quando alguém pecava, alguém falhava, levava o ato para o sacerdote. O sacerdote então pegava um cordeiro sem mancha, sem mácula e sem defeito, e oferecia este cordeiro como sacrifício, pedindo a Deus o perdão do pecado daquela pessoa, anunciando aqui o cordeiro que morreu para nos livrar e para nos perdoar dos nossos pecados. Em Levíticos, o cordeiro morre como pagamento de pecado das pessoas. Anuncia Jesus, aquele que morreu para nos dizer: nenhuma condenação há para quem está em mim. Quando vamos para Levíticos, capítulo de número 13, versículo de número 7, vamos ver o cordeiro que foi morto como sacrifício de oferta de gratidão ou oferta de paz. Quando uma pessoa queria ter comunhão, queria pedir a Deus a paz, se oferecia um cordeiro sem mancha, sem mácula e sem defeito. Vamos para o texto, versículo de número 7 do capítulo 3 de Levíticos. Se ofereceu o cordeiro como
como oferta, oferecê-lo perante o Senhor. Quando alguém queria paz na sua vida, se oferecia o Cordeiro, anunciando o nosso Messias, ao Cordeiro que morreu para nos trazer paz. Ele é o Cordeiro que nos traz paz. Nestes dias tem muita gente vivenciando momentos de turbulência, mas eu tenho um recado do céu para te dizer: o nosso Cordeiro Jesus morreu para nos trazer paz. Receba e sinta nesta noite a paz que flui do trono de Deus. Ele está dizendo: eu sou paz para ti. Quando vamos para Isaías, capítulo de número 53 e o versículo de número 7. Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias. É por isso que ele é conhecido como o profeta messiânico, aquele que mais falou acerca do Messias. Dentre as diversas mensagens que Isaías anuncia o Cordeiro, o nosso Messias, Isaías também compara o Messias como um cordeiro. Vamos para o texto, capítulo 53 e o versículo de número 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca, apresentando o Messias, o cordeiro que sofreu pelos nossos pecados. Vários outros profetas também anunciaram o Messias, mas o único profeta que anunciou o Messias já estando vivo, foi o profeta João Batista. Certo dia alguém chegou para João e começou a lhe perguntar: João, tem um grupo aí que está dizendo que tu és Moisés encarnado, tem outro grupo que está dizendo que tu és Elias, mas João, tem um grupo forte aí que está dizendo que tu és o Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Momento para João dizer: eu sou, eu posso, eu tenho. Mas João responde àqueles que lhe perguntam: eu não sou Elias, eu não sou Moisés, e muito menos eu sou o Messias. Sabe quem eu sou? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou muito pequeno, mas está vindo aí um que é muito grande, e eu, João, não sou digno nem de tirar as sandálias do seu pé, de atar as sandálias do seu pé. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá vai Jesus no outro dia passando, e quando Jesus passa, João aponta o dedo e diz: eis aí, quem é ele, João? Eis aí, quem é ele, João? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, João, vos batizo em água, mas ele vos batizará com fogo. Mas não é fogo estranho, é fogo que desce do céu, que limpa pecado, que tira a mazela. Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia! João testifica Jesus como o Cordeiro profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. O Cordeiro Jesus teve o seu ministério em duração de apenas 3 anos, mas em 3 anos o Cordeiro Jesus fez muitas curas, milagres e maravilhas. Lá vai o Cordeiro Jesus em Betânia, e quando ele chega, a irmã de Lázaro diz: se tu tivesse aqui antes, o meu irmão Lázaro não tinha morrido. Jesus bem calmo diz: me leva até o sepulcro, tira a tampa, e o Cordeiro Jesus diz: Lázaro, venha para fora. O morto teve que escutar a voz do Cordeiro, mostrando que ele é Cordeiro de Deus, que é poderoso para ressuscitar os mortos. Ele foi lá em Cafarnaum, aí teve gente que acreditou que ele era Cordeiro. Ele estava pregando dentro de uma casa, de repente o telhado vai se abrindo e coloca um paralítico sobre aquele lugar. Aleluia! Jesus olha e diz: filho, muito grande é a tua fé, tu viesse pelo telhado, mas vai sair pela porta, porque quem encontra com o Cordeiro não volta para casa do mesmo jeito. Quem encontra com o Cordeiro volta diferente.
O cordeiro foi lá em Gadara. Tinha gente que ganhava muito dinheiro com correntes. Era prendendo o homem e ele soltando as correntes. Mas quando o Cordeiro Jesus colocou a planta do pé em Gadara, os demônios tiveram que se curvar e para pedir para ir para a manada de porco, mostrando que o Cordeiro Jesus é poderoso contra a legião, é poderoso contra os demônios. Ele é maior. O cordeiro foi lá em Samaria e era necessário ele passar em Samaria. Ele manda os discípulos comprar pão e ele chega no poço de Jacó, bem pertinho. Aí tinha uma mulher lá com um cântaro na mão e tirando água. Ele olha e diz: eu quero água. A mulher olha para o traje do Cordeiro Jesus e diz: como pode? Eu sendo samaritana, tu sendo judeu, tu me pede água. Tu não sabe que a gente não se fala, não tem comunhão. O Cordeiro Jesus olha para a mulher e diz: ah, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, era tu que falaria comigo, porque a água que tu pega neste poço, amanhã tu vai ter que voltar para beber novamente. Porém a água que o Cordeiro Jesus te dá, nunca mais tu vai ter sede. Onde está o teu marido? Não tenho. Disseste bem, tiveste 5, o que tu tem não é teu. O Cordeiro Jesus conhece o coração, conhece a intenção. A mulher fica perplexa com as palavras que ele fala e começa a dizer: eu quero beber da água, eu quero beber da água, eu quero beber da água. Oh mestre, uns dizem para adorar no monte, outros dizem para adorar no templo, e agora? Aí Jesus olha para a mulher e diz: chegou o dia, chegou agora a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pode adorar, você agora tem liberdade para adorar o Cordeiro. Mas ele sempre deixou claro qual é o seu projeto, qual é o seu plano. Os discípulos, alguns pensavam que Jesus veio para formar um novo grupo, uma revolução, queria libertar os judeus das mãos dos romanos. Alguns pensavam que Jesus veio para formar um grupo, mas Jesus sempre deixou muito claro qual é o seu propósito. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Jesus entende qual é o seu projeto. Jesus entende qual é o seu propósito. E ele se entrega à morte. A Bíblia diz que ele é traído por 30 moedas. E no Getsemane ele é preso pelos soldados da guarda pretoriana. E é levado, e diz a Bíblia que perguntam se querem liberar a Barrabás, que era um malfeitor, a Jesus. E a multidão grita dizendo: liberta a Barrabás e prende a Jesus. Mostrando aqui o cordeiro substituto. Diz a Bíblia que sobre o seu corpo deram 39 chicotadas com um instrumento chamado azorrague, que tinha nas suas extremidades pedaços de ossos, o seu corpo dilacerado. Colocaram uma cruz muito pesada e fizeram com que ele caminhasse até o Gólgota, o local da sua crucificação. Diz a Bíblia que num Gólgota ponham ele sobre uma cruz, dando prego nas suas mãos, pregos nos seus pés, coroa de espinhos na cabeça, e levam ele na cruz do meio. De um lado tem um ladrão, de outro tem outro malfeitor. Um dos malfeitores disse: se tu és o rei, liberta desta cruz, sai desta cruz e também nos ajuda. Mas outro, por nome de Dimas, reconhecendo os seus pecados, disse: ele está aí e não cometeu nenhum ato. Jesus, mestre, lembra-te de mim quando chegares em teu reino. Jesus não perde tempo para perdoar pecado. Olha para o ladrão da cruz e diz para ele: ainda hoje
tu estarás comigo no paraíso. O sofrimento cruel, as pessoas prontas para reclamarem, as pessoas prontas para sorrirem ou escarnearem do seu rosto, pensando a multidão que Jesus desistiria do seu projeto. Eu imagino alguém pensando, ele não vai suportar tamanha dor, cruel dor, ele vai desistir deste projeto. Ele pede água e alguém lhe dá vinagre, zombando da sua cara. Mas enquanto alguém pensava que da boca de Jesus sairiam as palavras, eu desisto deste projeto, eu volto atrás deste projeto, o que sai da boca de Jesus é as palavras em hebraico tetelestai, que significa a dívida está paga. Eu já paguei a dívida. Eu já paguei a dívida. E ele se entrega à morte. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, algumas mulheres vão até o sepulcro para embalsamar o seu corpo. E no meio do caminho uma fala com outra e diz, nós somos mulheres e não temos força para tirar a tampa do túmulo. E agora? Mas quando elas chegaram na frente do sepulcro, tiveram uma surpresa. A tampa já estava removida. Um olha para outra e diz, eu acho que roubaram o corpo de Jesus. Mas já tinha um anjo na beira do túmulo com a resposta para dizer, quem é que vocês procuram nos mortos? Aquele que está vivo. Jesus ressuscitou. O Cordeiro está vivo. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, por favor. Tem gente que adora um Deus que tem boca, mas não fala. Aleluia. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Mas a gente adora um Cordeiro que está vivo. Um Cordeiro que ressuscitou. Se você for no túmulo destes grandes que passaram no mundo, vai estar escrito lá, aqui jaz ossos mortais de tantos homens. Mas se você for em Israel, vai estar escrito no sepulcro dele, não está mais aqui, ele ressuscitou. Abra a boca para adorar o Cordeiro que está vivo. Abra a boca para adorar o Cordeiro que está vivo. Abra a boca para adorar o Cordeiro que está vivo. Através da morte e ressurreição do Cordeiro, ele nos deu alguns privilégios. O primeiro privilégio, nós temos a marca do sangue de Cristo em nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Foi pelo precioso sangue de Cristo que tu fosse redimido. Levanta assim a mão, por favor. Este é o meu jeito de pregar. Satanás queria destruir a tua vida. Satanás queria acabar com a tua família, mas sobre ti está a marca do sangue do Cordeiro. E Jeová está dizendo, não toca, não mexe. Eu sou livramento na tua casa, eu sou livramento na tua vida. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Sabe por quê? Tem marca de sangue, tem marca de sangue, tem marca de sangue, tem marca de sangue do Cordeiro. Só quem acredita nisso, abre a boca para dar glória a Jesus. A marca do sangue do Cordeiro lá. Oh, quanto o inimigo projeta para querer te destruir, mas ele é barrado pela marca do sangue. Jeová está dizendo, é meu, é propriedade minha. Eu comprei, não foi com prata, não foi com ouro, foi com sangue vertido no Calvário. Tu foste comprado, tu és minha. O remendara soremendarai. Irkia soremendara suria. A marca do sangue do Cordeiro.
Irmão Daniel nos fala o segundo privilégio. Através da morte e ressurreição do Cordeiro, temos perdão dos nossos pecados. Colossenses 2:13, a vós quando estavas mortos dos vossos delitos e na vossa incircuncisão e da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. O inimigo é acusador, gosta de apontar os nossos defeitos, e tem gente que parece estar fazendo estágio com ele, apontando os defeitos, lembrando de coisas que tu fez há 20 anos atrás, mas através da morte e da ressurreição do Cordeiro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Jeová está dizendo: eu desato os nós, eu te dou liberdade para adorar, porque eu já perdoei os teus pecados. Eu perdoei os teus pecados. Receba agora em nome de Jesus liberdade para adorar, porque pecados estão sendo perdoados. Ele está dizendo: eu abraço a tua alma, eu perdoo os teus pecados, eu te dou regozijo para me adorar, eu te encho da minha presença. Dor que mandara choramai. Através da morte e ressurreição do Cordeiro, nós temos o privilégio da salvação. A gente estava na ladeira do inferno, mas ele, através da sua graça, estendeu e disse: é minha, eu sou aquele que te dou salvação. 1 Timóteo 1:15, estávamos em destino ao inferno, aleluia, sem Deus, sem salvação, como ovelhas perdidas, mas ele nos achou e nos trouxe a salvação, aleluia. Ele nos deu salvação através da morte e ressurreição do Cordeiro. Nós também temos o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Através da morte e ressurreição do Cordeiro, alguém ficou se perguntando, dizendo: e agora? O que vai ser da gente? Jesus olhou para os discípulos e disse: eu vou, mas eu irei voltar para vos buscar, mas deixarei o Espírito Santo, que é o vosso Consolador, e vos digo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder, e depois vocês vão para a Judeia, Samaria, até os confins da terra, sendo testemunha. É promessa dele. Através da morte e ressurreição do Cordeiro, ele nos encheu do Espírito. Só quem é cheio do Espírito, levanta a mão e abre a boca para dar glória. Através da morte e ressurreição do Cordeiro, ele nos deu acesso a ele, para pedir graças, pedir paz, adorá-lo. Era todo um protocolo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu do templo se rasgou, e quem não podia dar glória, agora pode dar glória. Quem não podia levantar a mão para dizer aleluia, agora pode levantar a mão e adorar, porque agora a gente tem acesso. Não precisa mais sacrifícios como antes, não precisa mais ir até o sacerdote. Você agora é o sacrifício vivo diante dele. Tu tem acesso perante ele. Mas o que eu acho interessante é que o Cordeiro sofredor apresentado pelos evangelhos, o Cordeiro que tem a sua aparência triste, o Cordeiro que tem a sua aparência sofrida, o Cordeiro que tem a sua aparência de sofrimento, que é apresentado pelos evangelistas, quando vamos para Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 12 e 13, diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido
pelos peitos com um cinto de ouro. O seu cabelo, como é que João descreve? Não está ensanguentado como estava na cruz do Calvário. João diz, o seu cabelo era mais branco como a lã branca. João também vai descrevendo e diz, os seus olhos não é óleo, não são óleo sofredor, os seus olhos são como chama de fogo. E os seus pés, João, eles estão inchados pelo Calvário, pelo sacrifício. Não, os seus pés são semelhantes ao latão reluzente. E o seu rosto, João, está ensanguentado. Não, o seu rosto é como o sol. E a sua voz, João, era de como muitas águas. Enquanto os evangelistas apresentam um cordeiro que sofreu depois da ressurreição, João diz, o meu cordeiro é poderoso, o meu cordeiro é poderoso, o meu cordeiro é poderoso. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem de olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 12, que com grande voz diziam, digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e ações de graça. O cordeiro é digno, o cordeiro é digno. Eu quero te dar 10 segundos só para adorar este cordeiro que é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. O último privilégio que através da sua morte e ressurreição o Cordeiro nos deu. Ele nos deu o direito de morar no céu. Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terá sede, nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os guiará. Este Cordeiro que derramou o seu sangue, este Cordeiro que ressuscitou o 3º dia, este Cordeiro que João viu, e os que cantavam dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. É o mesmo Cordeiro, aleluia, é o mesmo Cordeiro que nós que estamos vivos ouviremos o som da trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, e o corpo que é corruptível se tornará incorruptível e estará nas mansões celestiais. E tu serás recebido por este Cordeiro que vai dizer, eu enxugo as tuas lágrimas, aqui tu não vai ter mais fome, aqui tu não vai ter mais sede. Este Cordeiro te fará desfrutar das mansões celestiais, e este é o maior privilégio de um dia podermos morar no céu. Só quem tem esta esperança, levanta a tua mão, por favor. Levanta a tua mão, por favor. Sabe por quê? Nas mansões celestiais, este
este cordeiro te fará desfrutar do céu. E lá no céu não vai precisar pagar luz. E se você aqui na terra deixar 13 meses com a conta aberta, a CELP vai lá e corta a tua luz. Mas a Bíblia diz que no meio da cidade tem um cordeiro, e é ele quem resplandece a cidade. Este cordeiro, nós louvaremos a ele nas mansões celestiais. Aqui na terra, na Santa Ceia, quem te serve é o diácono da igreja. Mas lá no céu é o próprio cordeiro que vai te servir a ceia. Aqui alguém não te honra, aqui alguém não te dá oportunidade, mas lá tu vai louvar e adorar este cordeiro, dizendo para sempre: Santo, 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 dor que me assoremana, Santo. Imagina o cordeiro olhando para ti, dizendo: valeu ou não valeu a pena, minha filha? Valeu ou não valeu a pena, meu filho? Cadê as lágrimas? Não tem lágrimas porque eu já enxuguei. Cadê o choro? Não tem choro porque eu já enxuguei. Não tem enfermidade, aqui não tem UPA, aqui não tem Miguel Arraes, aqui não tem enfermidade. Desfruta do privilégio que é morar nas mansões celestiais. Não é pelo ouro, não foi pela prata, não foi pelo intelecto, foi através do cordeiro. Foi através do cordeiro que disse: eu abro mão da glória dos céus. Satanás disse: é minha, é minha. Mas o cordeiro disse: eu abro mão da glória dos céus, eu abro mão da riqueza dos céus, eu sofro, eu morro morte de cruz, mas eu não deixo ela, eu não deixo ele. Jesus sabia que em 2025 ia ter uma igreja aqui no Templo Central dizendo: digno, 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 é o cordeiro, 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 é o cordeiro. Satanás, tu perdeu porque o cordeiro é digno. Satanás, tu perdeu porque o cordeiro é digno. As enfermidades não vão me deter porque o cordeiro é digno. As dificuldades não vão me deter porque o cordeiro é digno. Eu não saio da presença dele porque o cordeiro é digno. É digno, é digno, é digno, é digno. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, por favor. Jeová, nesta noite, está desatando os nós do inimigo, está te livrando das potestades do inimigo e está dizendo para ti: receba a liberdade para me adorar, receba a presença do cordeiro, receba a vontade de dar glória. Você pode dizer nesta noite: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Passa pelo menos 15 segundos dizendo: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Eu estou sem forças, mas eu digo: digno é o cordeiro. Eu estou passando por dificuldade, mas eu digo: digno, 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 digno. É o cordeiro, é o cordeiro, é o cordeiro, é o cordeiro, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail
contribua@iadalp.org.br, celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.